Olá, meus amigos. Quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra nesse dia de hoje, a qual eu quero falar sobre libertação. Quando eu ouvi que eu tinha o dom de libertação, eu achei que era só orar e expulsar demônios que prejudicava as pessoas. Mas com o tempo a gente vai entendendo, vai aprendendo com Deus, com a palavra de Deus, que libertação não é só você orar por alguém e expulsar demônio da pessoa ou de alguém que precisa. Sim, isso também faz parte. E eu estava meditando nesse dia de hoje em um texto da Bíblia que se localiza no livro de Mateus, capítulo 25, e o versículo 31 em diante, que diz assim, tem um tema que diz assim: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Quem é esse Filho do Homem? Esse Filho do Homem se fala de Jesus. Jesus, ele vai vir em glória e vai assentar no seu trono. Então se assentará no trono de sua glória. Ele vai se assentar no trono da glória dele. E o 32 diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Jesus está falando que ele vai separar, como o pastor faz, tirando as ovelhas do bode. Ele vai separar. E dirá assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e não te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e não te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e foste ver-te? Respondeu o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Interessante que Jesus, ele chama de irmãos, que quem socorre pessoas de Deus está fazendo a ele, porque ele chama as pessoas de irmão. Quem é irmão? Irmão é aquele que tem uma aliança com Deus. Em João 12, capítulo 1, versículo 12, Jesus diz assim, glória a Deus. Jesus diz assim,
O Evangelho segundo escreveu João, ele diz assim, ó: veio para o que era seus, e os seus não receberam. Versículo 11, o 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos quantos receberam a Jesus como o único e suficiente Salvador e creem no nome dele, é chamado Filho de Deus. E nesse texto Jesus ele fala aos seus discípulos, aos cristãos, que aquele que acolheu um pequenino, um cristão, um servo de Deus, um filho de Deus. E em Mateus também ele disse sobre quando ele resumiu os 10 mandamentos para os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, aqueles que questionavam ele sobre os mandamentos. Ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse versículo ele dá mais algumas explicações, a qual não vou citar aqui. Mas ele fala no segundo mandamento, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu estava entendendo pensando nesse dia sobre libertação, e eu pude entender que quando você mata a fome de alguém, você está libertando aquela pessoa da fome. Que quando você dá uma veste para uma pessoa, você está livrando ela da nudez. Que quando você vê que alguém precisa de algo que você pode fazer e você não faz, você está negando para Jesus. E interessante que isso vai ter muito a ver com a salvação. Porque não adianta a pessoa crer em Deus e não obedecer e não praticar a palavra, não amar o próximo, não ajudar as pessoas. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, se você tiver dúvidas, quiser tocar em algum ponto desse vídeo para estarmos conversando, me chama na mensagem, no comentário. Podemos conversar sobre dúvidas caso você tenha. Mas o que eu quero transmitir para você é sobre a libertação. A libertação é quando você ajuda as pessoas a sair do sofrimento de alguma forma. Seja por um copo de água, por um prato de comida, por uma roupa. Alguma coisa que você ofereça àquela pessoa, que você entenda que aquela pessoa, ela precisa daquela coisa que você tem para oferecer. E quando você fizer isso, quando Jesus ele reunia as nações para dar a cada um segundo as suas obras, ele vai dar a sua recompensa. Por mais que você às vezes se aflija, é perseguido por ajudar uma pessoa, mas se você fizer a um servo de Deus, a um pequenino de Deus, ou até mesmo ajudar uma pessoa, o teu próximo semelhante a ti, você vai ter o galardão de Deus. Então fique entendido, para mim e para você, que libertação não é só você orar por alguém ou expulsar um espírito mal de alguém, mas é você assistir a cada ser humano dentro das suas condições, segundo a necessidade delas. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo continue falando com você. Qualquer coisa me chame no comentário, que nós estaremos aqui para lhe conduzir pela palavra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.